Olá! Olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje vocês vieram aqui com um propósito especial de aprender um pouco mais do que você não sabe. É sua oportunidade agora. Porque às vezes a gente não tem muito contato com a Bíblia, ou então não tem muito contato com alguém que conheça, ou não tem tempo. Essa é a sua oportunidade. Hoje você vai poder fazer perguntas sobre coisas da Bíblia específicas, sobre coisas da vida, porque a Bíblia responde tudo. Como diz o professor Leandro Quadros, basta você ter coragem de perguntar, que a Bíblia tem coragem de responder. Então, sinta-se muito à vontade hoje, na casa de Deus, que você possa aproveitar bem esse programa especial que Deus preparou para você. Vamos fazer uma oração? Vocês podem ficar de pé? Oremos. Grande Deus e grande Pai, muito obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de te conhecer um pouco melhor. Que o Senhor inspire as perguntas certas na nossa mente, que possamos ser usados por Ti também, e que o Senhor possa estar aqui no nosso meio. Te pedimos, muito agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Que bom que você está aqui na igreja hoje nesse programa tão especial. Como vocês estão vendo ali em cima, a gente vai ter hoje aqui uma mira da verdade. Se você tiver coragem de perguntar a Bíblia, que é a verdade, vai ter a coragem de te responder através do professor Leandro Quadros hoje. Vou explicar para você rapidinho, às vezes você não sabe o que está acontecendo. O professor Leandro Quadros, ele é um consultor bíblico da Novo Tempo, da TV Novo Tempo, da rede de comunicação da Igreja Adventista, e ele conhece muito a Bíblia. Você vai, às vezes, se você não conhece ele muito a Bíblia, você vai ficar um pouco espantado com o conhecimento que ele tem. E que o Espírito Santo dá para ele, obviamente. E se você tiver alguma pergunta, qualquer dúvida com relação a qualquer assunto relacionado à Bíblia ou à religião, você pode perguntar. Tem algumas formas de perguntar, né? Você pode, sentadinho onde você está, se você tem um smartphone e é uma pessoa conectada, você pode mandar um e-mail para namira@asamorte.org. namira@asamorte.org. A gente está acompanhando esse e-mail agora e qualquer e-mail que chegar lá, a gente vai criar e vai chegar aqui para o professor responder, tá bom? Você pode também, se você não está tão conectado, mas tem o celular, não quer se levantar, pode mandar um SMS, pode mandar uma mensagem de texto, tá? Para a gente, pelo número 9603-0107, tá? A gente vai projetar daqui a pouco 9603-0107. Você pode mandar SMS e a gente vai também passar para a professora essa pergunta. E, se você também preferir, a gente tem duas mesinhas atrás da igreja, aqui dentro mesmo, tá? Na frente ali da sonoplastia e ali um pouco do lado da mesa com papéis e lápis, que você pode escrever sua pergunta, que a gente vai dar também um jeito de chegar aqui para o professor, tá bom? Então a gente vai projetar de novo. Então, e-mail namira@asamorte.org. Telefone só para SMS, tá? Não adianta ligar, porque não vai dar para atender telefonemas. SMS 9603-0107, tá bom? Vai estar vivo para quem quer saber. Mandar de graça, às vezes, mas SMS é baratinho, às vezes você manda uma só. Então 9603-0107, tá bom? A gente vai continuar projetando, falando como é que você pode mandar perguntas. Durante o programa você pode mandar perguntas, eu sei que as dúvidas vão aparecendo e vai ficar bem fácil. A gente vai ter um programa legal aqui, bastante tempo, você pode mandar pergunta. A gente vai tentar responder o máximo de perguntas possível e vai ser muito bom. Queria convidar agora o professor Leandro Quadros para estar aqui com a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Túlio. Bem-vindo, sentindo a gente. Boa tarde, amigos. Coisa boa estar com vocês. Parabéns pela organização, Túlio, de vocês aí. Olha, e-mail, SMS, não é? Olha, ficou muito bem organizado o programa. Que Deus abençoe a vocês, amigos, e que nós possamos hoje encontrar as respostas que precisamos na palavra, né? A gente vai tentar facilitar ao máximo, né, para o pessoal muito bom, para que possam dar perguntas. E nesse momento a gente vai conhecer um pouquinho mais do professor Leandro Quadros, né? A gente conhece essa figura da televisão, muito sério, lá naquela escrivaninha, com um monte de livros atrás, e responde um monte de coisa, mas a gente às vezes não conhece o professor mais a fundo, não sabe quem ele é, não sabe algumas coisas. E, professor, eu quero perguntar o seu nome completo, o pessoal conhece um pouquinho. Meu nome completo é Leandro Soares de Quadros. Certo. E, professor, há quanto tempo
que o senhor conhece a Bíblia, o senhor é cristão, adventista, não sei, como é que foi a sua jornada espiritual para chegar nesse ponto que o senhor está? Certo. Pois olha, antes de eu ser adventista, eu não era de igreja nenhuma, não tinha religião nenhuma. Nunca fui ateu porque os meus pais, mesmo não sendo filiados a uma igreja, sempre acreditaram em Deus, né? Então, eu me tornei adventista com aproximadamente 17 anos de idade, né? 16 para 17. Aí eu fui batizado. E o que eu fazia na época, que eu me lembro, conhecimento que eu tinha, eu só lia os salmos. O único salmo que eu entendia era o Salmo 100, não entendia mais nada, né, da Bíblia, e orava a Deus, fazia promessas. Eu não sabia que biblicamente não precisa fazer isso, né? Então a minha trajetória espiritual, comecei um pouco na ignorância, mas Deus, Ele foi misericordioso comigo, foi me conduzindo até que aos 16 para 17 anos eu fui batizado vindo de um treino de futebol. E eu treinava futebol no clubezinho de segunda divisão, futebol gaúcho. Hoje ele está na quinta divisão, né? Mas se eu estivesse, estaria na primeira, com certeza. Só que eu treinava, e aí no sábado pela manhã, eu voltando de um treino, eu estava ali com os meus 16 anos, mais ou menos, para 17. E aí eu entrei, irmãos, na igreja de bermuda, chuteira. Eu usava o cabelo comprido pelo ombro, uma camiseta branca toda embarrada. E entrei pela igreja naquele dia, aceitei a Cristo, né? E aí fiz estudo bíblico, me batizei, em 3 meses me tornei adventista. E de onde surgiu esse interesse tão profundo pela Bíblia? O senhor conhece bastante a Bíblia, mais do que a média das pessoas, mais do que o normal. De onde surgiu esse interesse? Como é que o senhor estudou e conheceu? O senhor fez teologia? Como é que é esse interesse? Tu sabe que foi uma coisa muito interessante. O meu interesse pela Bíblia, na verdade, ele começou primeiro pelo senso de novidade, né? Eu nunca tinha aprendido tanta coisa boa para a minha vida, nunca tinha visto nada igual em nenhum outro livro, né? E aí me interessou muito, aí eu fui a fundo mesmo. Eu não sou formado em teologia, não sou teólogo, né? Minha formação, eu sou jornalista. E sou pós-graduado em jornalismo científico, que é uma área do jornalismo que divulga ciência e tecnologia, né? Agora eu estou concluindo, pela graça de Deus, no ano que vem, um mestrado em teologia que eu faço lá na Argentina, né? Mas eu não sou, muitos me chamam de pastor, né? Mas eu não sou pastor, né? Eu sou, diríamos, um genérico, né? Mas não sou. Professor. Isso, aí o título é que me deu esse título, né? Na TV, do que eu vou chamar você na TV? Aí começou a me chamar de professor e pegou, né? Então, como eu disse aqui, não sei se estou enganado, o senhor é consultor bíblico. Isso. Da TV Novo Tempo, ou da Rede de Comunicação Novo Tempo, da rádio também? Da rádio também. Eu tenho um programa que eu apresento no rádio, que é o Lições da Bíblia. Alguém conhece aqui o Lições da Bíblia? Uma boa parte conhece, né? Então, no rádio, eu já estou há mais tempo. No rádio já estou aí há uns 7 anos, 8, né, no rádio. E do Namiro, na verdade, nós temos um programa aí um pouco mais de 3 anos e meio. Né? E antes de ser consultor bíblico, depois do tempo, o senhor trabalhava com o quê? Boa sua pergunta. Eu, quando logo entrei para a igreja, eu dei estudos bíblicos na minha cidade, né? Eu gostava muito de estudo bíblico, e depois eu me tornei obreiro bíblico da Missão Ocidental Sul-Rio-Grandense. Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha chamada Palmeira das Missões, bem pequenininha, uns 40 mil habitantes apenas, né? E aí eu me tornei obreiro bíblico. Então, antes de vir para Novo Tempo, eu cheguei na Novo Tempo em 2000, ou seja, eu estou na Novo Tempo em 12 anos, né? Cheguei lá em 2000 e aí eu era obreiro bíblico e depois fui trabalhando de rádio, agora estou no rádio e estou na televisão, né? Certo. Então, o senhor sempre trabalhou com a missão, né? Sempre. E o senhor, como você já falou, né, o senhor tem um programa na Vida da Verdade, com o Chico, né, na TV Novo Tempo. Quais são os horários para o pessoal saber? Porque eu acho que a TV Novo Tempo, aqui em Brasília, já está em canal aberto. As pessoas às vezes não estão conseguindo conectar ainda. Mas boa parte da cidade já está assim. E quais são os horários do programa? Olha, por exemplo, na terça às 9 da noite é ao vivo, né? Então é ao vivo às 9 da noite. Aí ele tem uma reprise na quinta às 2 da tarde e no domingo à meia-noite. No sábado às 5 da tarde também. Professor, aqui na nossa igreja, a gente já recebeu muitas pessoas que conheceram a igreja, despertaram interesse pela igreja,
através da TV Novo Tempo. E muitas chegam aqui falando: eu estou assistindo a Vida da Verdade, gostei muito do professor Leandro Quadros. Eu acho que assim como nós temos alguns testemunhos aqui na igreja mesmo, irmãos nossos que conheceram a verdade através da TV Novo Tempo, o senhor também deve conhecer algumas histórias interessantes. As pessoas foram impactadas e que descobriram a verdade, descobriram a Bíblia, descobriram Cristo através de um canal de televisão. Você tem alguma história dessa para compartilhar com a gente? Temos muitas. Olha, Deus tem feito queridos muitas coisas pela TV Novo Tempo. E eu vou contar algumas histórias assim que eu estou a par, que é mais diretamente ligada ao meu programa, para vocês brevemente. Então, por exemplo, uma história que me chamou muito a atenção, Túlio, foi o senhor, ele havia se desviado, digamos assim, das testemunhas de Jeová, e ele se desviou da religião dele, e ele chegava em casa todas as noites bêbado, e na maioria das vezes ele chegava e batia na mulher dele. Um dia, uma noite na verdade, ele chegou em casa bêbado e ligou a TV e estava passando na Vida da Verdade. E aí mesmo, meio tonto, ele começou a anotar os versículos. E no dia seguinte, quando ele ficou melhor, da embriaguez, ele foi conferir na Bíblia os textos bíblicos. E aí ele começou uma rotina de chegar em casa, mesmo meio bêbado, chegava e anotava os textos bíblicos para depois ler na Bíblia. Resumindo, meus amigos, o poder da Bíblia é tão impressionante que quando esse homem batizou-se na igreja adventista e a esposa dele, que não é adventista, deu um testemunho, ela falou o seguinte: hoje Deus me deu o melhor marido do mundo. Então, meus amigos, é só a Bíblia para transformar um bêbado no melhor marido do mundo. Você entende? É o poder transformador desse livro aqui. Então, essa é uma história. Uma outra foi que eu sei de 3 pessoas que abandonaram a maçonaria por causa da Vida da Verdade. Então eu apresento às vezes no programa 5 pontos bíblicos que a maçonaria nega. Doutrina do juízo, volta de Jesus e algumas coisas mais. E por causa disso, 3 pessoas deixaram a maçonaria. Na cidade onde eu estou, tem várias histórias, mas uma que eu me lembro: eu cheguei um dia na igreja, no Jardim América, e uma senhora chegou para mim e falou assim: Leandro, eu tinha uma raiva do seu programa que você não pode nem imaginar. E eu: mas por quê? Eu era testemunho de Jeová, mas graças ao programa eu estou aqui hoje. Eu recebi também testemunhos de pessoas que deixaram o mormonismo por causa do caminho da verdade. Agora, essa semana, um pastor que estudou teologia no Seminário Batista, ele falou o seguinte: olha, o Espírito Santo, por meio do programa, me guiou ao pleno conhecimento da Bíblia, e eu hoje sou um adventista do 7º dia. Isso tem acontecido muito. A outra história interessante foi uma pastora pentecostal, uma irmã muito sincera. Ela assistiu eu falar em um dos programas sobre o dom de línguas, e ela ficou com ódio mortal. Só que algo ficou na mente dela quando ela desligou a televisão. Num momento do programa eu falei assim: leia Atos capítulo 2, que é a base, não é, para você entender o dom de línguas. E ela pensou assim: eu não vou ler nada, já preguei tantas vezes sobre esse capítulo da Bíblia, eu não vou ler o que esse herege mandou ler, E ela decidiu ler de novo. Quando ela leu, ela conta que foi como que escamas caíssem dos olhos dela. O Espírito Santo deu o discernimento. E aí, na mesma noite, ela sabia o contato de um pastor adventista da cidade, em Barreiras, lá na Bahia. E aí ela procurou esse pastor para esclarecer essas dúvidas. E hoje ela é uma grande líder da igreja batizada, e muito missionária. E agora, há pouco tempo, em São José dos Campos, como eu falei brevemente hoje pela manhã, um rapaz, ele estava fazendo um seminário para ser padre, não é? E aí, um dos programas, ele ouviu uma explicação sobre Daniel 7,5, que mostra que o poder representado ali é o papado. E ele assistiu, acompanhou, o pastor a acompanhar, e saiu do seminário, hoje é um adventista do 7º dia. E por aí, meus amigos, tem muitas histórias para vocês verem, meus amigos, que
Um programa que começou despretensiosamente, né? Deus utiliza a palavra para transformar as pessoas. Não é a TV Novo Tempo, não é o Tito, não é o Leandro, é a Bíblia quem faz, né? E hoje, irmãos, graças a Deus, nesses 3 anos e poucos Na Mira da Verdade, nós já matriculamos mais de 70 mil alunos para estudar a Bíblia. Então, 70 mil pessoas receberam o curso Verdades para o Tempo. Então, isso tem impactado muito a igreja no Brasil. Bom, pastor. Então, só para vocês saberem um pouco desse trabalho que está sendo feito através da TV, através da rádio, esses programas, acho que passam na TV, também dá para ouvir pela rádio, não dá? Pode. Dá para entrar no site da TV Novo Tempo, acompanhar ao vivo pela internet, se você não consegue sintonizar, não tem Sky, não tem algum meio de ver na televisão, você entra na internet, Novo Tempo.com.br, e lá você consegue assistir ao vivo. Mas aqui a gente vai ter agora também um programa, A Mira da Verdade. Continue mandando as perguntas, a gente já está recebendo as perguntas aqui. Várias pessoas já mandaram por SMS, eu fiquei sabendo, está no meu bolso. Mas vocês estão vendo o e-mail, estão vendo o número, os papéis estão ali também, tá bom? E agora a gente vai começar o nosso A Mira da Verdade. Obrigado, Pedro. Está aqui acompanhando o nosso programa Na Mira da Verdade. É sempre bom ter a sua presença, é sempre bom ver a igreja cheia. Pastor, professor Leandro Quadros, você já teve tanto de gente assim no seu programa? Pois olha, amigo Tito de Asa Norte, é a primeira vez que eu vejo uma plateia tão grande assim. Primeira vez. Como você já sabe, o programa Na Mira da Verdade é um programa sobre respostas de perguntas bíblicas. Lembrando que o posicionamento que nós vamos ter aqui não é o posicionamento da igreja adventista ou do professor. Nós vamos trazer aqui apenas versículos da Bíblia para mostrar a verdade. E começando aqui, professor, muito bom ver o senhor. Vou sentar aqui do seu lado. Senta nós já aí, temos meu algumas perguntas. Já chegaram perguntas do Twitter, perguntas do Facebook, perguntas do e-mail. Estou brincando, só no e-mail. Perguntas por SMS, professor. Mas para a gente começar a falar aqui sobre Bíblia, eu acho que a pergunta mais importante é saber a razão de por que eu tenho que crer nesse livro aqui. Esse livro é a verdade, professor? E agora, como é que você fica diante dessa pergunta? Como é que você sai dessa, né? Vejam bem, queridos, a Bíblia, existem muitos argumentos a favor da veracidade da Bíblia, né? Então, o que eu gosto, por exemplo, de estudar, quando essa pergunta me vem de um ateu, pergunta assim: mas papel aceita tudo, né? Como que você garante que o que você tem em mãos é o mesmo livro que saiu da mão dos profetas, né? Então você tem que ir também para a questão da veracidade histórica da Bíblia. Então, quando você estuda com um ateu Daniel capítulo 2, e você mostra no capítulo o surgimento dos 4 grandes impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os países da Europa, não tem como o indivíduo duvidar de que aquilo estaria sobrenatural, porque muito tempo antes de existirem os 4 grandes impérios, a Bíblia falava deles. E um outro argumento que nós temos é o poder transformador que a Bíblia tem. Então, quando Cristo falou em João 17 que a palavra é a verdade, ela é mesmo, porque o poder transformador que a Bíblia tem é fantástico. Agora, existem as evidências arqueológicas, existem as evidências da crítica textual que, ao analisar manuscritos bíblicos, comprova que realmente o texto é como ele saiu da mão do escritor. Então tem ciência que comprova isso, né? Então tem muitos outros argumentos aí que poderíamos citar. Muito bem. Esses são os principais. Nós queremos aqui agradecer a presença de você que está nos acompanhando aqui. Nós temos muitas visitas. Quem está visitando a nossa igreja aqui pela primeira vez? Opa! Olha quantas pessoas, professor. Sejam muito bem-vindos. Nós queríamos abrir um espaço aqui para mandar um abraço para algumas pessoas especiais. Nós temos aqui a Michele de Formosa que veio. Tudo bem, Michele? Bem-vinda, viu? Nós temos o Gabriel que está lá atrás. Bem-vindo,
igreja. Se sintam muito bem-vindos. Aqui é o lugar para você se sentir à vontade. Tudo bem? Fique sempre aí lembrando das suas perguntas. Tem uns papeizinhos atrás se você está sem celular, se você não pode mandar e-mail, e a sua pergunta vai chegar para cá. Ok, professor? Vamos lá, amigo Tito. Eu acho que talvez isso aqui seja uma pergunta que você já deve ter respondido milhares de vezes, mas uma pergunta talvez muito importante para a nossa fé. O mundo cristão, professor, não guarda o sábado. Algumas pessoas guardam domingo, algumas pessoas guardam dia nenhum. Por que nós devemos guardar especificamente o sábado? Primeiramente, antes de responder essa pergunta, irmãos, é muito importante nós nunca nos julgarmos melhores ou mais importantes que os cristãos de outras igrejas, porque nós guardamos o sábado. Em Romanos capítulo 3, Paulo é muito claro em dizer que não existe nenhuma vantagem entre o judeu e o não judeu. Aplicando esse texto de Romanos 3 a nós, em relação a pecado, não existe vantagem entre o adventista e o adventista. Todos estão debaixo do pecado, todos precisam desesperadamente da graça de Deus. Então você não pode nunca ter o mandamento do sábado como motivo para arrogância, para orgulho espiritual, porque o sábado, mesmo sendo um selo de identificação entre Deus e o seu povo, ele não é um meio de salvação. Então esse é um primeiro ponto. Agora, por que nós guardamos o sábado? Guardamos o sábado porque vemos claramente na Bíblia que este é o quarto mandamento. Então nós adventistas, nós cremos que Efésios 2, 8 a 10 nos dá base para, mesmo sendo salvos pela graça, aceitarmos a autoridade de Deus na nossa vida, através dos mandamentos. Então Efésios 2, 8 a 10 diz o seguinte: o problema de muitos irmãos protestantes é que eles leem só os versos 8 e 9 de Efésios 2, mas eu vou ler o verso 10, que é para vocês equilibrarem a questão. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o texto é claro, não é, amigos? A salvação é pela graça, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu: ah, Senhor, eu estou aqui porque eu fui um grande guardador do sábado. Nunca! Quem estiver no céu é porque Cristo levou para lá. Agora, não é porque Cristo vai me salvar pela graça que eu estou livre para desrespeitar os mandamentos de Deus. E aí entra o verso 10 de Efésios 2, que vai equilibrar a mensagem. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais nos preparou antes para nós as praticarmos. Você percebeu por que existem as boas obras? Por que existe a obediência? Para praticarmos as boas obras. Agora, não como meio de salvação. Perceba que as obras vêm como resultado da sua fé em Jesus e da transformação que Ele fez na sua vida. Então nós cremos que a obediência é importante ao quarto mandamento, porque as obras são o resultado da transformação do Espírito Santo na sua vida. E como a Bíblia diz que entre a prática dessas obras tem que estar a observância do sábado, então nós aceitamos. Então, por exemplo, nós não cremos, queridos, que o estilo de vida moral do pessoal do Antigo Testamento seja diferente dos crentes do Novo Testamento. Por exemplo, o que diz? Se você comparar Jeremias 31, 33, 34 com Hebreus 8, 10, você vai perceber uma coisa interessante, que tanto no Antigo quanto no Novo Concerto, que é o acordo que Deus faz de salvar o ser humano pela graça, ali é dito que a lei é escrita no coração e impressa na mente do indivíduo. Isso no Antigo e no Novo Testamento, para nos mostrar o quê? Que o estilo de vida dos salvos, no âmbito moral, é o mesmo.
Então, o que eu recomendo para você mostrarem para os irmãos protestantes é isso. Mostrem que o estilo de vida no Antigo e no Novo Testamento é o mesmo. No aspecto moral é a mesma coisa. Então não existe a era ou a dispensação da lei no Antigo Testamento, a era ou a dispensação da graça no Novo. Não existe. Sempre existe só um plano de salvação, como o mesmo estilo de vida moral para todos os filhos de Deus. E aí você vai para Gênesis 2, 1 a 13, e você percebe que o mandamento do sábado foi instituído na criação antes de existir povo judeu. O judeu nem sonhava em existir. Em Gênesis 2, 2 e 13 é dito que Deus abençoou e santificou o sábado, não o domingo. Mas algumas pessoas alegam: mas Deus vai fazer diferença de um dia para o outro? Nós poderíamos nos perguntar: Deus fez diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel? Fez grande diferença. O fato de Adão e Eva comerem de um fruto proibido, um frutinho, fez diferença ou não fez? Fez. Por quê, irmãos? A questão não é simplesmente um dia, a questão não é simplesmente um fruto, não é simplesmente um tipo de oferta que leva para Deus. A questão é aceitar a soberania de Deus na sua vida. Quando você aceita a palavra de Deus, está dizendo o seguinte: eu aceito a soberania de Deus na minha vida. Agora, se você é uma pessoa sincera, por mais sincera que seja, se você aceita o domingo como dia de guarda no lugar do sábado, você está dizendo, mesmo sem querer, que a sua autoridade está mais baseada no ser humano do que na palavra de Deus. E aí, nós temos que obedecer ao que está em Atos 5, 29, que diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Professor, vou te apertar mais um pouquinho aqui. O senhor falou então a questão da lei. Em Gálatas 3, 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo ouvido a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. E agora, professor? Te coloquei em maus lençóis, como se diz? Colocou em maus lençóis. Mas professor, essa está dizendo então que a lei foi abolida quando Jesus veio ali? Você sabe, meu amigo, que as pessoas, quando leem esse texto, elas pensam realmente que a lei de Deus foi abolida, que nós não estamos mais subordinados ao aio, que é a lei. Para nós entendermos esse texto, precisamos compreender o propósito de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas. Se nós detectarmos o problema da igreja da Galácia, nós vamos poder interpretar esse texto. Agora, além de entendermos o problema da igreja, temos que recorrer a outros textos de Paulo quando ele fala da lei de Deus. Então, primeiro vamos entender, vamos ver primeiro os textos de Paulo sobre a lei para, a princípio, colocarmos uma minhoca na nossa cabeça, mas vocês vão ver que não é isso. Em Romanos 7:2, abra a sua Bíblia, você que a trouxe. Como que Paulo chama a lei de Deus? Se você quer ter uma compreensão equilibrada da teologia de Paulo sobre a lei, uma teologia que não é legalista e nem liberal, mas equilibrada, você tem que ler e estudar com as pessoas Romanos 7 e Romanos 8, pelo menos, esses dois capítulos inteiros. Tá? São capítulos muito bons. Olha o que Paulo diz em Romanos 7:12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Para Paulo, a lei de Deus é o quê? Santa, justa e boa. E aí você vai no versículo 22 de Romanos 7, olha o que Paulo diz aqui, ó. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo faz um contraste. Ele diz que no interior ele tem prazer na lei de Deus, mas na carne, a carne
quer pender para a lei do pecado. Ele mostra o conflito que todos nós cristãos temos entre racionalmente e espiritualmente queremos fazer a vontade de Deus, mas carnalmente queremos fazer a vontade do pecado. Então Paulo, se a lei para ele é santa, justa e boa, e se no íntimo ele tem prazer na lei de Deus, será que ele está se contradizendo quando ele afirma em Gálatas 3 que não estamos mais subordinados à lei? Olha agora essa declaração dele em Romanos 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então Paulo é muito claro. Se eu me deixo dominar pelos desejos da carne, eu sou inimigo de Deus, porque eu não estou submetido à lei de Deus. Então Paulo, percebam, ele não é contra a lei. Agora, por que em Gálatas 13 ele fala que não estamos mais subordinados à lei? Pelo seguinte: olha agora qual é o problema da igreja da Galácia, no capítulo 3 mesmo, só que a partir do versículo 1. Você vai ver qual é o problema da igreja e por que Paulo falou isso nos versos 23 e 24. Ó Gálatas insensatos, quem nos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil. Paulo chama os Gálatas de insensatos porque eles queriam se justificar através da obediência à lei. Sabe por quê, irmãos? Você não é perdoado, justificado por sua obediência, meu amigo. Romanos 5:1 é muito claro: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Os Gálatas estavam se tornando legalistas, fazendo da lei não o resultado de uma vida santificada pelo Espírito, mas estavam fazendo da lei um meio de justificação. E aí Paulo, para dizer que eles não precisavam da lei como meio de justificação, ele fala que nós não estamos subordinados à lei. A lei teve uma função: nos conduzir à vontade de Deus, mas não estamos subordinados ao aio, porque Cristo pagou a nossa dívida e não precisamos encarar a lei como meio de salvação. Esse é o problema com o qual Paulo lida. Então, se nós entendermos a teologia de Paulo sobre a lei, analisando outros versículos, e entendermos o público a quem ele dirigiu a carta aos Gálatas, percebemos, queridos, que a lei não é abolida, ela é colocada no seu devido lugar. Cristo é o agente da salvação e não a lei, mas o Espírito Santo é o agente da transformação, e na transformação ele vai implantando a lei dentro do meu ser. Então temos que entender o pensamento de Paulo como um todo, para não cairmos nos dois extremos. O primeiro extremo é dizer que a lei foi abolida. Isso é coisa do inimigo. Quem não gosta da lei de Deus é o diabo. Outro extremo é fazer da lei um meio de salvação no lugar de Cristo. Isso é tão perigoso quanto o liberalismo. Obrigado, professor. Você já viu que o nosso programa está apenas esquentando aqui, né? Alguns avisos. Ali atrás nós temos 2 mesas para você mandar, deixar sua pergunta ali, ok?
e ela vai chegar para mim aqui pela internet. Professor, Vamos lá. mais algumas perguntas aqui. Chegou uma pergunta aqui que a pessoa deve ter ficado até triste com o sentimento que ela está aqui. Professor, a impressão de Deus no Novo Testamento não é a mesma do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento é mais amável, bondoso. O do Antigo é duro e punitivo. Há alguma diferença, professor? Por que essas duas formas de se apresentar? Muito boa essa pergunta. Será que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Vamos ler alguns versículos aqui, antes de eu explicar para vocês essa questão. Primeiro texto, João capítulo 10, versículo 30. João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Quando Cristo fala que Ele e o Pai são uma pessoa, Ele está dizendo que eles são uma essência, uma unidade, tem a mesma essência divina. Então, primeiramente, Cristo diz que Ele e o Pai têm os mesmos sentimentos de amor pela humanidade. Quer um outro texto? João 14, versos 8 e 9. Olha que interessante isso aqui. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe queria ver Deus o Pai de todo jeito. E aí Cristo falou o seguinte: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Cristo falou o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, se você percebe que no Novo Testamento eu sou amoroso, saiba que o Pai é tão amoroso quanto eu. E aí você vai para o Antigo Testamento em Jeremias 31, verso 13, e você percebe a mesma coisa. Há um povo rebelde como o povo de Israel. Em Jeremias 31:3, Deus diz o seguinte: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a Abraão. Então percebam, biblicamente não existe diferença no caráter de Deus o Pai, de Jesus Cristo, nem do caráter do Espírito Santo. Agora, por que Deus no Antigo Testamento parece ser tão punitivo? Deus, queridos, foi punitivo por causa do contexto cultural e social e religioso daqueles dias. Eu vou lhe explicar uma coisa importante. Por que, por exemplo, em Números, vamos abrir aqui Números 31, 17 e 18, Deus é tão severo. Números 31, 17 e 18. Sendo que o amor de Deus Pai e de Jesus pela humanidade é o mesmo. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Agora vamos entender por que Deus tinha esse caráter aparentemente punitivo. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com homens, mas poupem todas as meninas virgens. Porque Deus mandava o povo de Israel, ao chegar numa nação pagã, exterminar com todo mundo e deixar vivas só as meninas virgens. Olha o contexto da coisa. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 12. Não adore o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses.
Você imagine, Deus, durante séculos, presenciou os pagãos queimando os próprios filhos vivos em sacrifícios a divindades pagãs. Imagine a cena, Deus vendo isso todos os dias. E mais, o que eles faziam? Dá uma olhadinha aqui em Levítico 18 agora. Aqui eu estou citando, queridos, algumas coisas que eles faziam. A partir do versículo 1 de Levítico 18, olha que coisa interessante isso aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-os. Deus pediu para eles não fazerem o que aquele povo fazia. E o que eles faziam? Dá uma olhadinha aqui no verso 7. Ele vai começar a dizer quais as coisas que os pagãos faziam e eles não deveriam fazer. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá? Não desonre seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Primeiro ponto, eles faziam sexo com a própria mãe, os pagãos. Verso 8: não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria a seu pai. Eles faziam sexo com a madrasta. Verso 9: não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho, com a filha da sua filha, isso desonraria você. Fazendo sexo com os netos. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, ela é parente, ou seja, eles fazem sexo com as tias. Olha o verso 15: não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é a mulher do seu filho, fazendo sexo com a nora. Verso 16: não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria o seu irmão. Eles faziam sexo com as cunhadas e com os cunhados. Com quem que eles não faziam sexo, hein, professor? Você quer ver uma coisa? A sua pergunta foi muito interessante. Olha o verso 23. Você vai chegar a uma conclusão que não tem com quem eles não faziam. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Eles praticavam a bestialidade. E aí veja uma coisa, queridos. Vocês leem Gênesis 15, 16. E Deus fala assim para Abraão: quando a tua descendência retornar para Canaã, eu vou dar essa terra para você. Mas Deus ainda não deu a terra de Gênesis 15, 16. Diz o texto assim: porque a medida da iniquidade dos amorreus não foi atingida. Ou seja, Deus tolerou tudo isso por 400 anos. Portanto, meu irmão, Deus não foi punitivo, não. E justamente não foi. Ele tinha muitas razões para ele agir como ele agiu. 400 anos Deus viu os pagãos praticarem todo tipo de depravação, até sexo com os filhos e animais, e sacrificar as próprias criancinhas das divindades pagãs. 400 anos Deus esperando, 400 anos Deus atuando. Aquelas nações que se tornaram uma gangrena moral. Quem é médico aqui? Levante sua mão, o médico de hoje. Meu irmão, se uma pessoa tem uma gangrena na perna, o que tem que fazer para sobreviver, meu irmão?
Aquele povo se tornou uma gangrena moral. Se Deus não amputa aquela gangrena moral, o resto do corpo era contaminado, meus amigos. Deus esperou 400 anos. Então, a impressão que temos que Deus é carrasco é porque nós não fomos a fundo nesse contexto histórico religioso da época. Senão você percebe que quando Cristo falou, quem vê a mim vê o Pai, Cristo estava coberto de razão. O Deus do Antigo Testamento é tão amoroso quanto o do Novo, e o Deus do Novo é tão justo quanto o Deus do Antigo Testamento. Muito bom, professor. Queremos aproveitar esse momento para mandar mais abraços aqui. Queremos mandar um abraço para o Tony e para o Vinícius. Eles estão visitando. Cadê eles? Levanta o braço. Aqui, bem-vindos, viu? Um abraço para vocês também. Professor, o senhor falou aí que Jesus, quem vê Jesus, via o Pai. Jesus é Deus mesmo? Muito boa essa pergunta. Queridos, Jesus é Deus no mais pleno sentido da palavra. E vou dizer uma coisa para vocês: se a nossa cristologia for errada, ou seja, se compreendermos a Cristo de maneira errada, nós não entenderemos a salvação corretamente, e isso pode influenciar, pode nos levar à perdição eterna. Você quer ver como Cristo é Deus no mais pleno sentido? Tem muitos textos, irmãos, mas eu vou ler alguns para vocês. Eu gosto muito desse texto aqui, que é Atos capítulo 3, verso 15. Você quer me ajudar, Tito, para eu só não ficar lendo? Eu vou fazer o Tito aqui para o Azanote ler com a Bíblia comigo. Oi? Vito? Não, para mim é Tito. Não é Vito, é Tito. Mas eu vou te chamar de Vito, já que você quer assim. Atos 3,15, leia para nós. 3. Isso. Está aqui. E matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro está chamando Jesus aqui de autor da vida. Eu pergunto, irmãos, como que o autor da vida pode ter tido um começo? Não é possível isso. Filosoficamente, duas coisas contraditórias não são verdadeiras ao mesmo tempo. Ou ele foi criado, ou ele é criado. Porque se ele é o autor da vida, ninguém pode ter criado ele. Ele criou a vida. Então ele é a fonte de toda a vida. Ele existiu sempre. Autor da vida. Aí você vai para Isaías 9,6. Irmãos, eu vou deixar alguns textos apenas. Teríamos muitos para ver sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, estudar sobre a Trindade. Isaías 9,6. Um texto em que o profeta Isaías faz uma profecia em que também se refere a Jesus Cristo, não é? Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como que um ser que é chamado de Deus Forte e de Pai da Eternidade pode ter um começo? Impossível. Simplesmente impossível. Se ele fosse criado, ele não poderia ser o Pai da Eternidade, mas ele é o Pai da Eternidade. Deus forte. E em Colossenses 2,9, agora nós vamos contrastar Colossenses 2,9 com João 14,28, que é um texto que dá a entender que Cristo é menor que o Pai, para você perceber que na verdade a Bíblia não se contradiz. Nós é que estudamos a palavra errada. Vamos fazer o seguinte: você, meu amigo, abre em Colossenses 2,9 e eu vou ler João 14,28, e aí nós vamos finalizar essa explicação. Pode ler para nós, meu amigo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que o texto está dizendo? Que nele habita corporalmente
Uma parte da divindade? Não. Toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele não é maior e nem menor que o Pai. É Deus no mais pleno sentido. Mas João 14, 28 diz assim: mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Esse é um dos textos que os amigos testemunhas de Jeová se apegam para dizer que Cristo é criado, mas o texto não está dizendo isso. Por quê? Será que Paulo está contradizendo Cristo? Ele fala que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Isaías fala que Cristo é o Pai da eternidade. E Pedro fala que ele é o autor da vida. Agora Cristo fala que ele é menor que o Pai. Veja, em que contexto Jesus fala que é menor que o Pai? Cristo estava aonde? Na terra. Como? Encarnado. É claro que na encarnação, por Cristo assumir uma forma humana e uma função de subordinação no plano de salvação, Cristo era menor que o Pai. Mas na essência divina, como fala Colossenses 2,9, ele tem toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, uma dica que eu dou para vocês explicarem aos amigos testemunhas de Jeová é o seguinte: existem dois tipos de textos na Bíblia sobre a pessoa de Cristo. Os textos que colocam ele no mesmo patamar que Deus Pai, e os textos que o colocam numa subordinação apenas funcional em relação a Deus Pai. Na função, ele é menor que o Pai, mas na essência divina, impossível, porque João 1:3 diz que por meio dele todas as coisas foram criadas. E Colossenses 1:16-17 afirma que todas as criaturas subsistem, permanecem vivas, porque é Jesus quem as sustenta. Então ele é o pleno Criador, ele é Deus. E por isso, meus amigos, se quem morreu na cruz por você foi apenas uma criatura, você não valoriza muito a salvação, porque daí Deus fez o seguinte: Deus colocou a culpa numa criatura. Agora, se quem morreu na cruz para resolver o seu problema foi o próprio Deus, aí você valoriza mais a salvação. Por isso que eu falei que a sua cristologia vai determinar a sua compreensão do plano de salvação e até a sua salvação eterna. Então, nunca neguemos, queridos, a divindade de Cristo, porque em 1 João 5:12-20 é dito que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e que se nós não tivermos o Filho, se não o aceitarmos como Deus, não teremos a vida eterna. Muito bom estar aqui com o senhor, professor. Infelizmente vamos ter que terminar. Vamos ter que terminar o primeiro bloco. E depois da nossa pausa aqui, o professor tem que tomar uma água, às vezes dar uma alongada aí, professor. Acho que o seu cérebro está começando a esquentar aí. Vamos deixar ele relaxar um pouco e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso programa Na Mina da Verdade.